Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar quais são os maiores erros na adaptação dos gatos. Eu vou contar uma historinha para vocês e eu quero que vocês comentem nesse vídeo mesmo ou em qualquer outro lugar das nossas redes sociais. Mas escreva pra gente, eu quero que você me diga se você nunca ouviu alguém te contando uma história parecida. Tenho certeza que muitas pessoas já viram ou passaram por isso. Quer ver só? A Carlinha estava passeando por aí, rotina, né? Foi trabalhar, estava voltando para casa, de repente ela ouviu um chorinho, um barulhinho assim esquisito, e aí ela já começou a procurar para ver o que era. De repente ela percebeu que tinha um gatinho, a coisa mais linda, ali na calçada sozinho. Não viu outro gato, né? Alguma coisa que fosse, por exemplo, a mãe do gatinho. Ninguém estava por perto, ele estava sozinho. Ela ficou com dó, óbvio que ela é gateira, já tinha aí, né? Já tem, na verdade, 3 gatos adultos em casa e esse pequenininho era de uma cor que ela sempre teve vontade de ter e não tinha nenhum exemplar dentro de casa. Ela não pensou 2 vezes, pegou o gatinho, colocou ali debaixo do braço e foi para casa. Chegou em casa, o que ela fez? Né? Ela tinha que mostrar para os outros gatos aquele filhotinho que ela tinha achado na rua e que a partir daquele momento seria o novo irmãozinho de todos eles. E ela chegou em casa, nem trocou de roupa, nem nada, né? O foco estava ali no gatinho. Já colocou ele na sala para todos os outros cheirarem, né? Para eles começarem a se entender. E foi aí que ela reparou que as coisas não aconteceram como ela estava esperando. Então, esses gatos adultos não recepcionaram esse filhotinho da maneira que ela queria. E aí vem o desespero, chegam as perguntas pra gente, ou então, quando a gente vai fazer as consultorias comportamentais, essa é a situação relatada pela família. Sim, são outros problemas às vezes, né? As pessoas estão relatando comportamentos complicados dos gatos, mas sempre que a gente começa a investigar, vai mais a fundo, conversa, a gente chega nesse ponto. Lá no começo, aquele gato que estava chegando, independente do motivo, né? Ele pode ter sido realmente encontrado nesse momento, ele pode ter sido adotado de uma forma planejada, não importa como esse gatinho foi parar na família, se ele é filhote, se ele é adulto, quais são as características desse indivíduo. Mas geralmente acontece isso, o gatinho acaba de chegar e ele já é colocado, né, já fica solto na casa e já é colocado junto com os outros gatos. E é aí que está o maior erro. A gente vai falar de alguns, tem outros pontos que a gente vai debater, mas esse é o primeiro e eu acredito que seja o pior erro que a gente possa cometer quando vai fazer a adaptação de gatos. A gente chama essa situação de introdução abrupta. O que eu quero dizer com isso? Não foi feito um passo a passo. A adaptação desse gatinho recém-chegado não foi feita com cuidado e devagar. Ele simplesmente chegou, né, um novo indivíduo numa casa ali com outros gatos e ele foi colocado junto com os outros. Claro que os tutores não fazem isso porque eles não se importam, na verdade eles não sabem como deve ser feito da forma correta. Então é um pouco instintivo, né? Às vezes é natural, a pessoa chega com aquele gato novo e já quer saber como é que vai ser o relacionamento dele com os outros. Mas a cabeça do gato funciona de um jeito diferente. E é isso que a gente precisa entender para fazer a coisa da melhor maneira. Então, Carol, você está dizendo para mim que eu tenho problemas na minha casa, eu tenho gatos aí com conflitos sociais porque eu fiz a introdução abrupta. Sempre que eu fizer isso vai dar errado? Não.
Eu não posso dizer que em 100% dos casos as coisas não podem acontecer de um jeito mais tranquilo. De repente você chegou com um gato e tudo bem, as coisas se acertaram. Assim também como a gente não pode garantir que fazendo tudo devagar, seguindo passo a passo, sempre vai dar certo. Existe o caso a caso, nós estamos falando de indivíduos, cada um com as suas características. Só que quando a gente faz essa introdução de forma abrupta, a gente dificulta algumas questões, né? Se esses gatos não se entendem, e na maioria das vezes isso acontece por conta de questões naturais, de cheiros diferentes, né? Uma aproximação realmente muito brusca que esses gatos não estão preparados. A gente vai entender por quê. A maioria das vezes a gente vai ter problema, e se eu já tive briga, se eu já tive um confronto, dependendo do tempo, né, que esses conflitos vêm acontecendo, eu posso ir dificultando uma melhora nessa relação. Por isso que é importante a gente entender o princípio e programar, planejar fazer as coisas da melhor maneira possível. Então agora que você já ouviu a nossa historinha, não esquece do desafio. Escreve aí para mim, fala se você já não ouviu alguma coisa parecida com essa, ou se você já não passou por isso também. Isso faz parte realmente da nossa rotina, né? Diariamente nós resolvemos problemas que vieram dessa forma, né? Dessa tentativa de fazer uma adaptação. Mas então como é que é o correto? Como é que eu tenho que fazer, Carol? Eu quero um outro gato, vou trazer um gatinho para casa, vou adotar, ou encontrei um gatinho nessa situação, né, que você contou na história, mas como é que eu preciso fazer? A primeira coisa é lembrar que esse gatinho que está chegando agora, ele não tem que ter acesso à casa toda logo de cara. Como assim, Carol? Mas eu não tenho outros gatos. Ele vai ser o meu primeiro, vai ser o único. Dificilmente, né? Os gateiros querem ter um gato só. Mas digamos que nesse caso ele seja o único gato. Não importa. A gente tem que lembrar que esse indivíduo ele estava numa outra situação. Ou ele estava na rua, ou ele veio de um abrigo, veio de um gatil, enfim, não importa. Ele tinha uma outra situação, agora ele está chegando na nossa casa, um ambiente diferente, com outros cheiros, com outras características, com pessoas diferentes, uma rotina diferente. Então, ele por si só precisa dessa adaptação. E aí eu considero também os casos de famílias que já têm mais gatos. Então eu tenho essa adaptação inicial desse indivíduo que está chegando agora, e a adaptação com os outros gatos e, né, vice-versa, dos outros gatos com ele. Então ele vai chegar e vai ficar num espaço reduzido. Pode ser um cômodo, né? Depende aí do gatinho que a gente está falando, se é um filhotinho, ou como você consegue dividir a sua casa, né? Se você tem outros animais ou não. Se a gente estiver falando de cães, é o mesmo princípio. Então o gatinho que está chegando, primeiro ele vai ficar num espaço reduzido e sem contato com os outros gatos, com os cães, com quaisquer outros animais que a gente tem em casa, tá? Isso não é judiação, isso é um processo, é um período, e a gente vai entender o porquê de fazer isso. Então eu confio nesse gato, né? Ele tá chegando, ele tem um espaço menor. O que vai ter dentro desse espaço? Tudo aquilo que um gato precisa. Comedouro, bebedouro, caixa de areia, arranhador, brinquedinhos, caminha, cobertinha, tudo, né? Tudo que você tem na sua casa para os seus outros gatos, você vai disponibilizar para ele ali também, tá? Lembra de espaçar tudo isso. Caixa de areia não fica do lado de comedouro, não fica do lado de bebedouro, tá? Então divide bem esse espaço. Os brinquedos, arranhadores também. Lembra de montar aí os setores bonitinho para os gatos. A gente tem dicas a respeito disso nos canais, a gente fala muito de enriquecimento ambiental, como montar aí o esquema desses recursos e tudo mais. Então, dá uma conferida nos nossos canais. Mas esse gatinho vai ter acesso a tudo aquilo que ele necessita nesse espaço reduzido. Eu já vou criando a rotina desse gato, então devagarzinho eu já vou montando ali os horários de refeições,
horários de brincadeiras, quem é que vai brincar em cada momento, o pai, a mãe, os filhos, né? A gente já monta uma escala ali, a rotina do dia a dia desse gato. E é imprescindível que ele tenha aí interação com a família. Então todo mundo da família vai interagir com esse gatinho. Se ele é mais tímido, né? Se ele está escondido, a gente sempre faz isso devagar. A nossa própria adaptação, a dele, né, com o ambiente e com outros animais, provavelmente vai ser mais lenta. Então eu vou entendendo quem é esse gatinho e vou trabalhando ele de acordo com essas particularidades, certo? Mas então ele está confinado com tudo aquilo que ele precisa, criando rotina e interagindo com a família. Esse é o primeiro passo da adaptação, certo? Claro que os outros gatos, o cachorro, né, todos os outros animais vão sentir a presença desse gatinho ali. E a gente quer isso. Só que no primeiro momento é só isso mesmo. Eles só sabem que tem alguém ali dentro daquele cômodo ou naquele espaço da casa que os outros não estão tendo acesso, mas não tem problema. Eles sentem a presença, mas estão separados, sentindo os cheiros. E você pode notar que de repente um gato se aproxima ali, né, da porta, por exemplo, do cômodo que está o gatinho, e ele pode cheirar e dar uma bufada, né, se arrepiar um pouquinho, se sentir incomodado. Isso é natural, ele está sentindo um cheiro diferente do dele, do grupo, né, se nós estamos falando aí de vários gatos. Por isso a gente não coloca esse recém-chegado logo de cara junto com os outros, porque esses cheiros diferentes não vão ser bem aceitos. Isso é natural do felino. Ele não sente segurança quando ele percebe um cheiro que é diferente do dele. Ele não entendeu ainda, de repente, que é um outro gato. Ele não sabe o que é aquilo, tem um cheiro que ele não conhece. Então ele já não fica predisposto a entender o que está acontecendo. Essa é uma reação natural. Então, deixa sim que eles se percebam, mas sem se enxergar e muito menos sem ter o contato físico. Nesse primeiro momento, né, essa chegada aí, esse entendimento de que tem alguém novo, é o tempo também que esse indivíduo vai começar a entender que ele está num outro lugar, mas que está tudo bem. Quanto tempo isso vai demorar? Depende, você tem que ir fazendo os exercícios, levando essa rotina no dia a dia. O tempo vai variar para cada gato, para cada família, para cada ambiente. Isso é muito relativo, tá bom? O importante é a gente não ficar desesperado, não ficar impaciente e dar um passo maior que a perna, começar a pular aí os passos, certo? Chegou, está se adaptando, depois a gente vai começar a trocar esses cheiros. Então, eu troco mesmo os recursos, troco arranhadores, troco comedouros, caixas de areia, cobertinhas, né? Eu vou misturando os cheiros desses indivíduos, né? Um cobertorzinho que ficou com o recém-chegado vai ficar impregnado com o cheiro dele. Depois eu inverto, né? Coloco esse para os outros gatos, o dos outros gatos para ele. Vou trocando, né? Vou misturando tudo isso. Com o tempo, esses odores vão começar a ficar aí muito mais próximos. Esses gatos começam a sentir que é um cheiro como se fosse único, né? Isso é mais seguro, é mais tranquilo para eles. Sempre que eu for fazer qualquer exercício, então, ou às vezes os gatos chegaram, né, se aproximaram ali perto da porta, por exemplo, eles estão se cheirando, a gente sempre faz associações positivas. Então eu brinco com esses gatos, eu ofereço um petisco, eu faço um carinho, né, dou atenção, interajo com ele, na intenção de mostrar que é legal, é um cheiro diferente, mas está tudo bem, ele vai comer alguma coisa que ele gosta muito, ele vai brincar, ele vai fazer alguma coisa legal ou vai ganhar alguma coisa muito legal na presença daquele cheiro diferente. Então a gente começa a ir trabalhando esses estímulos, né, para ir trazendo essa segurança aí aos poucos para esses gatos, tá bom?
Então, aproveite aí as situações, né, esses encontros entre, na verdade, cada um de um lado da porta e faça, né, dê essas recompensas, ou então você mesmo estimula, né, vai brincando e vai levando ali para perto, vai oferecer o sachê, coloca ali perto da porta, ou, né, de alguma outra forma que você dividiu esse ambiente. Mas num primeiro momento eles não se veem, tá? O cheiro é suficiente, eles vão entender o que você está querendo fazer. Só depois disso que a gente já tem, né, essa rotina estabelecida e você já conseguiu perceber que os gatos estão muito mais tranquilos com tudo isso, é que eles vão se enxergar sem contato físico. Eles só vão realmente personificar aquele cheiro. Então ele vai ver o outro gato, né, e vice-versa, e aí ele vai associar aquele gato ou aquele cão, né, se a gente estiver falando de cães, aquele odor que ele está sentindo, tá bom? E por último, né, só depois de um tempo de visualização, continuando aí com as associações positivas, é que esses gatos, primeiramente com supervisão, vão se encontrar, né? Vão caminhar ali, vão ficar soltos no mesmo cômodo, no mesmo espaço, para que a gente consiga ir lidando de repente com alguma situação. Esse é o passo a passo da adaptação. A gente tem muito mais conteúdo a respeito disso também nos nossos canais. Se vocês estão passando por isso ou estão programando fazer isso, eu recomendo que vocês assistam todos os nossos vídeos, tem várias dicas legais para que você siga aí esse passo a passo direitinho. Mas olha só quanta coisa, né? Quantas variáveis a gente precisa considerar para adaptar os gatos. Então a gente tem sim um desconhecimento dos tutores desse processo. E por isso nós temos tantos conflitos, né? Então aquele gato que chegou, às vezes no primeiro momento não acontece nada muito estranho, mas depois de um tempo esses gatos se estranham. Aí a gente começa a pensar no ambiente também, o que pode estar acontecendo. Ou logo de cara as coisas não acontecem como o tutor imaginou. E aí o problema vai se agravando. Então, disparado, esse é o maior erro. A introdução abrupta, mas ainda tem alguns outros passinhos que a gente precisa considerar. Um segundo erro muito comum é a pessoa, né, o tutor, imaginar que esses gatos vão dividir tudo aquilo que a gente oferece para eles. Nós não multiplicamos os recursos. Então, só para ficar mais claro, né, o que eu quero dizer quando eu falo recursos? Como eu já comentei um pouquinho antes. Tudo que é comedouro, bebedouro, todos os utensílios, tudo aquilo que o gato utiliza, né, o que ele precisa. Então, as vasilhas de alimento e de água, as caixas de areia, os arranhadores, brinquedos, a caminha, a cobertinha, aquelas prateleiras e nichos que a gente coloca ali no nosso enriquecimento físico, tudo que o gato usa, né? O cantinho que ele gosta de ficar, aquela janela que ele fica observando o movimento do lado de fora, tudo isso, né? Tudo é recurso, são as coisas que ele precisa para sobreviver, tudo aquilo que é necessário e que a gente oferece na nossa casa. Sem querer, né? E eu quero que vocês entendam isso muito bem, porque a gente fala, né? Eu comento os erros, né? Falo de coisas que não são corretas, mas não necessariamente isso é claro na cabeça do tutor. Na verdade, não costuma ser e a gente não faz de propósito. Então, o nosso intuito é mostrar como deve ser feito. E como é que a gente sabe isso, né? Como eu devo fazer, por exemplo, a adaptação entre os gatos? Da maneira que seja mais natural e mais confortável para essa espécie. Então, quais são as características do gato enquanto espécie? Se eu entendo justamente a cabecinha dele, como é que funciona tudo ali na ótica dele, eu consigo trabalhar essas questões, tá? É basicamente isso. E eu sei que isso não é claro, não é objetivo na cabeça de vocês. Por isso que a gente levanta isso, tá? Então é bastante comum.
O tutor ele já tem, por exemplo, 2, 3 caixas de areia. Chegou um novo gato, mas está tudo certo. Eu tenho 3 caixas de areia. São 3 gatos com o novo. Eram 2, agora chegou o terceiro. Tenho 3 caixas de areia. Tá tudo certo. Ah, Carol, eu tenho um bebedouro só. Eu tenho uma fonte e tenho um pote, né? Um bebedouro. Mas ele é bem grande, então não tem problema. Dá para todo mundo beber. Só que a gente não pode pensar dessa forma, né? O pote é grande, a quantidade de água é suficiente para os 3 gatos. Pensa sob a ótica do gato. Eles podem muito bem não querer dividir aquela vasilha de água. E na verdade é isso que a gente costuma observar. Sempre? Não. Em todas as situações? Não. Alguns gatos dividem sim alguns recursos, mas ele tem que decidir fazer isso. Nós não podemos impor essa situação. Se um gato não tem opção, né, de ter ali um outro bebedouro para ele ir beber água, por exemplo, ele pode simplesmente não beber. Se ele acha, né, se ele está sentindo que aquele número de caixas de areia não está suficiente, ele está incomodado com os outros gatos utilizando ali aquelas caixas, ele pode simplesmente não usar. Ou o local também pode ser incômodo. Então, uma regrinha básica, né, que a gente sempre fala, claro que nada é fixo, a gente está falando de indivíduos, a gente está falando de biologia, e isso muda muito. Mas existe sim uma regrinha que a gente considera, né, por estudo, por pesquisa, e que tende sim a funcionar, que seria o N+1. O que significa isso? Quantos comedouros eu tenho que ter? Quantos gatos você tem? Tenho 2 gatos, então são 2 comedouros, né? N, um para cada um e um comedouro extra, né? Um bebedouro para cada um e um bebedouro extra. Uma caixa de areia para cada um e uma extra. E assim por diante, para todos os recursos. Então são 2 tocas, 2 cobertinhas, 2 caixas de... Ou melhor, eu falei de 2 gatos. Então são 3 toquinhas, 3 cobertas, 3 caixas de areia, comedouros, bebedouros, etc, etc. Certo? Mesmo que a gente tenha gatos, isso é também uma questão que a gente deve respeitar. Primeiro observar, né, perceber e respeitar, é que nós temos gatos que se afeiçoam mais, acabam ficando mais próximos, tendem a dormir juntos, ficam se lambendo, tem aí comportamentos afiliativos que a gente fala. Isso vai acontecer, mas não com todos. Naturalmente, um gatinho vai ser mais próximo de um, mais distante de outro. Talvez ele queira ficar no canto dele, ele não gosta de ficar grudado com nenhum outro. Ou ele é super tranquilo, ele gosta de todo mundo, interage com todo mundo. Isso é de perfil, vai variar de gato para gato, depende das experiências desse animal também, enfim, mas isso é perfil. Mesmo esses gatos que são super parceiros, né, que têm aí esses comportamentos afiliativos, que dormem juntos, que ficam se lambendo, não necessariamente eles vão querer dividir tudo e a todo momento. Então, mesmo assim, tem aí multiplicidade de recursos. Se eles quiserem se enfiar lá na mesma toquinha para dormir um por cima do outro, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eles têm opção, se alguém quiser, de ir para um outro lugar e dormir num outro cantinho, tá bom? Isso também evita uma série de problemas, porque às vezes a gente se depara com essa situação de recursos que são insuficientes. Então eu tenho uma caixa de areia para mais de um gato. Isso vai ser extremamente incômodo para ele. E aí eu começo a desencadear outras questões, alterações de comportamento e problemas também, clínicos, psicológicos, enfim. Então, isso é um ponto que às vezes tutor de gato é um pouquinho teimoso, a gente orienta, mas a pessoa fica pensando, nossa, mas mais uma caixa de areia, mais um bebedouro, mais uma fonte, mais um arranhador, não tem como, né? A casa vai virar aí a casa dos gatos só. Tem questão de custo também, mas isso é fundamental. Então,
quando a gente lembra dessa importância, quando a gente entende que isso é o que os gatos precisam, a gente também vai limitar a quantidade de gatos que a gente tem. Porque se a gente começa a pegar um monte de gatos e a gente não vai aumentar o nosso espaço necessariamente, né? A nossa casa continua a mesma, os gatos vão chegando, vão aumentando aí esse grupo, os recursos continuam os mesmos, na mesma quantidade, o espaço é o mesmo, né, daquele tamanho, e vão chegando indivíduos, em algum momento alguém vai se incomodar e a gente começa a perder o controle da situação. Justamente por isso, porque a gente não vai conseguir aumentar esses recursos na quantidade adequada para tantos gatos que de repente a gente tem, tá? Aí tem gateiros que me falam, Carol, você tá sendo chata porque eu tenho 10 gatos, eles vivem super bem na minha casa e eu não tenho 11 caixas de areia. Eu tenho menos, mas tá tudo certo, não tive problema. E eu volto a dizer, cada caso é um caso, cada ambiente é um ambiente, cada gato é um gato. Então talvez para o seu grupo, para o seu espaço, a forma como você distribuiu tudo, as coisas se encaixaram, os seus indivíduos se encaixaram. Mas é importante a gente lembrar que se eu forço muito a barra com isso, eu posso ter problemas e vou ter muito mais dificuldade de resolver, tá bom? Então é importante sim a gente lembrar da multiplicidade dos recursos. Naturalmente os gatos viveriam, né, se eles estivessem em vida livre, vamos dizer assim, escolhendo tudo aquilo que eles querem, naturalmente eles viveriam em grupos pequenos, não são 10, 20 indivíduos, grupos menores e em lugares que teriam e num espaço, né, num ambiente que ofereça tudo aquilo que todos eles precisam. Então, os recursos não são escassos. Se eu tenho escassez de recurso, naturalmente, né, pensando aí numa condição hipotética, talvez eles até se separassem, cada um fosse buscar aí outros pontos, né, outros grupos, de repente, né, isso poderia acontecer, mas essa seria a situação natural. Então lembra que na nossa casa é diferente, a gente confia naqueles indivíduos e nós escolhemos os indivíduos, então não necessariamente eles vão se encaixar ali do jeito que a gente quer. Só que quando a gente trabalha tudo isso, né, todos esses pontos, cuida dessa questão de recurso, de ambiente, de enriquecimento, faz essa adaptação gradual, a gente tende aí a facilitar esse processo, a melhorar essa questão, tá bom? Então lembra disso, isso é extremamente importante. O que mais a gente não pode esquecer? Rotina. Todos os gatos precisam de rotina e precisam de estímulos. Naturalmente eu vou ter gatos que são mais agitados, outros são mais tranquilos. Se eu estou trazendo um filhote para dentro de casa, ele tem bastante energia, ele está na fase da vida que tem ali muita energia para gastar. De repente eu tenho um gato adulto que já está muito mais sossegado, não está aí nessa vibe, né, de tanta energia. Pode ser que eu tenha ali algum estranhamento simplesmente por isso, né? Porque esse filhotinho ele quer brincar e o outro já não tem tanta paciência. Então, como é que eu vou montar a rotina dos gatos? A gente tem que pensar de forma individual. Todo mundo tem que brincar, mas eles vão brincar individualmente, né? Conosco. Brincadeiras ativas, né? Com um objetivo. Então, eu vou brincar com esse filhote a quantidade que ele precisa brincar para gastar energia e vou brincar com o meu adulto no tempo dele, na quantidade que ele precisa, que é suficiente para ele gastar energia. Então pense nos seus gatinhos de forma individual, trabalhe também essas individualidades, né? Gaste essa energia, estimule esses gatos. Eles também podem brincar juntos, né? Se isso for aí da vontade deles, a gente não força. Vão ter os brinquedinhos no ambiente, tudo que a gente dispor ali para eles, eles podem utilizar juntos se eles quiserem, não tem problema.
mas mesmo assim nós temos rotinas individualizadas, certo? Isso também é importante. Às vezes as pessoas falam, né? Elas mandam perguntas, né? Ou fazem comentários justamente dessas situações, né? Que o gato que já era de casa não está aguentando mais o que acabou de chegar. E às vezes é só essa questão do que está chegando ser mais novo, né? E ter mais disponibilidade aí, querer brincar mais, e o outro já não está tão afim. Então, presta atenção nisso e trabalha essas características. E um outro erro também que eu acho importante a gente comentar é, de repente, a gente não respeitar essa individualidade de cada gato. Nem sempre os nossos gatos serão melhores amigos, né? Vão ficar grudados, vão fazer tudo juntos. Pode ser que eles convivam bem, mas cada um tem o seu cantinho, né? Tem os seus horários, a sua forma de agir. E tá tudo certo, a gente precisa entender isso e respeitar. O que eu não posso aceitar são brigas, né? Confrontos mesmo, hostilidade. Então o gato ficar correndo atrás do outro, batendo, bufando, tira o gato da caixa de areia. Isso a gente não pode permitir. Mas se eles estão bem, cada um no seu cantinho, ali do seu jeito, tá tudo certo, né? A gente entende isso e respeita. Não adianta querer ficar fazendo com que os gatos fiquem grudados e fiquem juntos se essa não for a vontade deles, certo? Esses são os principais erros, né? O maior é com certeza a introdução abrupta, não seguir ali o passo a passo, não obedecer essa naturalidade do gato, né, em ir se sentindo seguro nesse processo. Não multiplicar os recursos, então eu só aumento o número de gatos, mas eu não aumento tudo aquilo que eles precisam, né, no dia a dia, e muitas vezes o espaço, né, o enriquecimento e o espaço em si. Não respeito as características individuais, não tem uma rotina pensando ali naquilo que é de cada um, né? Se a gente trabalha tudo isso, tende a dar muito mais certo, com muito mais facilidade. Sempre que a gente fala desse assunto, às vezes as pessoas comentam: ah, Carol, mas você tá falando isso, né? Só que e uma ONG, por exemplo, e um protetor, que né, eles vão achando os gatos, vão resgatando e vão levando para o mesmo lugar. E esse ambiente também não muda muito, né? Ele não aumenta de tamanho. A gente tem, na verdade, uma frequência aí, né? Uma troca de indivíduos. Então, alguns chegam, outros saem, mas o ambiente tende a ser o mesmo. Aí a gente tem uma outra questão, né? Uma outra ótica, a gente está falando aí de outros problemas. Só que mesmo nesses casos, se você tiver curiosidade, conversa com alguém, né, que é voluntário de uma ONG ou que tem realmente, que trabalha. Conversa com eles para ver como eles pensam, né, como eles fazem esse tipo de trabalho e de adaptação. É necessário sim ter uma atenção especial, né? Porque a gente vai estar falando aí de um número muito grande de indivíduos. Então, eles têm problemas e eles lidam com isso de alguma maneira, né? Então, não compare a sua casa com uma ONG, com um abrigo, né? São questões diferentes, mas os problemas são muito semelhantes, né? Muito comuns. Mas aí cada um vai resolver da forma mais adequada. Mas pensa que um gatinho numa ONG, provavelmente ele vai estar ali de uma forma provisória. Quando ele for para uma casa definitiva, né, para um lar, a estrutura dele, né, o ambiente dele vai ser diferenciado, né? Precisa ser. Então, quando a gente pensa na nossa casa, a gente tem que ter atenção para esses pontos, certo? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né, das observações. Tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo realmente faz parte da nossa rotina. São dificuldades aí que os tutores têm com bastante frequência, né? Essa questão aí de como trabalhar esses gatos em adaptação, o que prestar atenção. Então isso é muito comum. Se você passa por isso, né? Tira aí algumas dicas e já coloca em prática. Conta pra gente como é que tá sendo. Se você conhece alguém, compartilhe as informações,
Não esquece de curtir o vídeo, escreva pra gente, tire sua dúvida, deixe sugestões de temas, fiquem à vontade para conversar com a gente nas redes sociais. No nosso canal do YouTube e Facebook Carolcats, no Instagram @vetcarolcats e no Telegram Gateiros e Gateiras. Além disso, vocês também podem se inscrever no nosso site, o gateirospro.com.br, para receber conteúdos exclusivos e ficar por dentro aí das datas das nossas aulas especiais e de outros eventos. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.